Amém? Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia em João capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13, nós vamos ler. Repetindo para você não se perder, João capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Como vencer o pessimismo? Aprendendo a crer no melhor. É uma chave, né? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, mais ou menos aqui 800 quilos. Uma coisa estimada, tá? Em reais, talvez uns 8.000. É pão, né, irmãos? Acho que nem a panificadora para fazer isso existia. Vamos lá. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, com abundância, né? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Coloca a mão na altura do coração. Queremos ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê um coração agora quebrantado, pronto para receber Tua palavra, e que de alguma maneira muito especial o Teu Espírito Santo fale conosco. O Senhor conhece a necessidade e a vida de cada um dos que aqui estão. Cada um tem uma expectativa, quer ouvir uma palavra para sair daqui alimentado, fortalecido e com ânimo para enfrentar o dia a dia das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus e clamamos ao Senhor: fala ao nosso coração, fala comigo, fala com a igreja, fala com cada pessoa que está aqui. Oramos em nome de Jesus, amém? Esse texto que nós lemos, ele encontra-se registrado nos 4 evangelhos. Existem algumas passagens da Bíblia que estão em alguns dos evangelhos e não em outros. A Bíblia classifica como os evangelhos sinópticos, ou seja, são evangelhos que têm similaridades. E João, de uma maneira muito específica, não cita tudo o que está em Marcos, em Mateus, em Lucas. Mas aqui esse texto encontra-se nos 4 evangelhos, certamente porque ele tem alguma coisa muito especial para nos ensinar e que tenhamos que aprender. Porque é um texto, um ensino, um milagre que aconteceu, que tem muito a falar conosco. E é interessante que as pessoas pessimistas, elas estão em todo lugar. Você conhece alguém pessimista ou não? Talvez você tenha sido pessimista em algum tempo da sua vida. Em algum momento da sua caminhada você tenha sido pessimista. Tenha olhado para a circunstância e tenha perdido a esperança, tenha se abatido, desanimado, até talvez tenha entrado num processo de depressão. Quando a gente perde a perspectiva da vida,
pede a perspectiva do futuro, daquilo que pode acontecer conosco, a gente tem a tendência de se abater. Algumas pessoas ficam tão envolvidas nisso e não sabem explicar por que tanta dor, por que tanta angústia, por que tanto desespero. Já viu aquelas pessoas que você chega para conversar com elas, elas até cobrem a cabeça, não querem nem sair da cama. Estão desanimadas, estão abatidas pelos problemas, pelas dificuldades. Por algum motivo, de repente uma pessoa normal surta por algo que aconteceu, uma mágoa, um ressentimento, uma decepção, uma traição, uma desesperança, enfim, da vida, a pessoa fica nessa situação. E não é difícil encontrar alguém assim. Então as pessoas elas têm a tendência de se acomodar a reclamar das coisas, a achar o lado negativo, a focar mais naquilo que é ruim do que naquilo que pode ser muito bom na nossa caminhada. Na verdade, a crise é um campo fértil para a manifestação do poder de Deus na nossa vida e para podermos conhecer a Deus como nunca conhecemos, talvez. Muitas vezes a gente só vem para a presença de Deus depois de uma crise muito grande, de uma luta. A gente acaba procurando o recurso de um lado, de outro, e descobre que no final sobrou uma coisa só: buscar a Deus. E é nesses momentos, e parece que Deus é providencial nisso, é que a gente se volta para Deus e acaba tendo um encontro com o Senhor. E a nossa vida começa a ter um novo ânimo outra vez. Porém, não é difícil uma pessoa que já tenha tido um encontro com Deus passar novamente por esse processo de murmuração, de crítica, de desânimo, de desesperança. Pessoas pessimistas olham as coisas de maneira muito negativa. E quando vê alguém, ele fala: ih, esse aí não sei não. Porque a pessoa já fica assim meio desconfiada, já passou por tanta situação, por tanta crise, tanto problema, que você já fica desconfiado de todo mundo. E o pessimista, ele tem uma peculiaridade, ele fala de uma maneira peculiar. O pessimista, ele diz, por exemplo: isso não vai dar nada não, vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Ou ele diz: eu não vou conseguir, imagina, isso aí não é para mim, vou conseguir não. É impossível. Quem me garante que esse negócio vai funcionar? Você lembra de alguém? Quando você começa a olhar e a pessoa sempre tem um ponto de vista negativo. Isso aí é muito pouco, isso não vai dar. Eu sabia. Você não conhece o eu sabia? Eu sabia, eu te falei que não ia dar certo. E aí você começa a perceber que o pessimista, ele está bem pertinho de você. Muitas vezes ele está lá no espelho que você olha, e você fala: você está aí. Porque a gente é traído pela nossa fala, pelas nossas crenças, e de repente você começa a olhar as coisas de uma maneira muito ruim, mesmo tendo o Senhor na sua vida, que era o caso desses homens que estavam aqui, andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, e eles com linguajar pessimista. E aquela uma: ninguém nunca fez isso, por que eu vou fazer? Imagina, eu não levo jeito para isso. Não, esqueça. Eu acho que eu vou me dar mal. Isso é o linguajar do pessimista. E é tão interessante quando você pode ler a Bíblia e encontrar a semelhança com as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela tem esse mistério espiritual. Parece que ela foi escrita para a gente. Eu já vi gente aí sentado onde você está, dizendo: quem é que contou a minha vida para o pastor? E eu não estava fazendo nada mais do que pregar a palavra de Deus. De onde o pastor tirou isso? Quem é que me dedurou? Eu me lembro, inclusive, de um caso que aquele homem veio com a esposa pela primeira vez do culto. Terminou o culto, ele falou para a esposa: eu preciso conversar com você. E ela falou: pode falar. Você se reuniu com o pastor antes? Ele falou: você está louco?
Mas como é que ele contou toda a minha vida? Porque essa não é coisa nossa, isso é coisa que o Espírito Santo faz. Então a Bíblia ela é cheia de manifestação do poder de Deus. O Senhor trabalha através da sua palavra e contempla as necessidades daqueles que ouvem a sua palavra. E no caso aqui estamos nós. E na nossa vida existem momentos que são assim, negativos, pessimistas, e algumas vezes encontramos alguns otimistas no meio do contexto. Bem, vindo para observar esse texto de João, no capítulo 6, a primeira coisa que a gente deve colocar no coração é que eu tenho que tomar cuidado com o pessimismo. Porque o pessimismo, ele prejudica demais a nossa vida. E eu quero lembrar aqui de um personagem da época. Não sei que anos que era isso, eu já sou um pouco mais antigo. Um leão chamado Lipe e uma hiena chamada Hard. Quem lembra disso? Lipe e Hard. O Bosco lembra? Também, né, Bosco? Tem mais um ali que lembra, gente, olha. Lipe e Hard. E tem pouca gente que lembra. Vocês nunca viram o Lipe e Hard? Gente, acho que nós estamos antigos mesmo. Era o leão que era líder e Hard era a hiena. E o leão saía para liderar, e ele como leão, né, no contexto lidera, mas quem se destacou muito nesse desenho era o Hard, que era a hiena reclamona. Ela falava, ó céus, ela já andava assim, irmãos. Ó céus, ó vida, ó dia, ó... Então, o pessoal assimilou muito essa coisa do Lipe Hard. E o leão tentava animar o Hard e falava, não faça assim, vai dar certo. Ele falava, não vai dar certo. Mas não, tenha ânimo, ele não vai dar. Ele fazia uma voz assim, bem de deprimido mesmo, bem assim, angustiado. Pode ser que lembre alguém, né? Mas tem muita gente acostumada a viver reclamando. Tem muita gente acostumada a viver olhando só o ruim. Talvez o ambiente familiar que você foi criado. Não é difícil você herdar comportamentos. Isso é uma transferência dos familiares. Pessoas negativas, elas influenciam outras pessoas. E muitas vezes a gente é acostumado com a cultura da nossa família, com o jeito que nós vivemos, e nós achamos que a única maneira de viver é aquela maneira. Pessoas que muitas vezes estão vivendo no seu dia a dia, e é interessante isso que eu vou falar para você, porque tem cidades que têm um comportamento típico negativo. Mas nós também temos dentro de uma cidade lugares onde a maneira que aquelas pessoas daquele bairro pensam é diferente da maneira que as pessoas de outro bairro pensam. Então a gente fica pensando que certas coisas que Deus tem para nós não é para nós. Por quê? Porque nós somos condicionados desde criança a pensar pequeno, a pensar medíocre, a pensar negativamente, e nós reagimos dessa maneira, porque eu me lembro, irmãos, que quando Deus começou a falar comigo sobre esse tema, se eu te conto a minha história, você vai ver que eu não fui favorecido na vida em nada. E quando eu comecei a descobrir que existia uma outra maneira de viver e de pensar, e a palavra começou a me desafiar para isso, eu me lembro de dias que eu sentia dor de cabeça, porque estava tendo uma mudança aqui, na maneira de ver as coisas. E eu me sentia tão incomodado com aquilo, porque eu falava, meu Deus, eu estou saindo dessa zona de conforto, porque até no pessimismo a gente acha que aquilo é uma zona de conforto. Por que é uma zona de conforto? Porque eu estou acostumado a viver daquela maneira. Agora eu tenho que passar por um processo sobrenatural, de encarar a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus tem para a minha vida, que é diferente do pessimismo. Eu começava a sentir dores de cabeça, porque eu precisava ver alguma coisa diferente. Muitas vezes nós passamos por tanto problema, e eu também passei por isso,
que eu cheguei a uma altura da minha vida, que eu já estava com uma certa idade, que eu fiquei convencido de que não tinha mais jeito. Sabe quando você passa, será que ainda dá tempo? E foi a pergunta que eu fiz a Deus: Senhor, será que ainda dá tempo? Eu louvo a Deus porque Deus me respondeu através de um homem de Deus, um amigo que eu tenho. Ele não sabia o que eu estava pensando, não sabia da minha oração, não sabia de nada que estava acontecendo. E aquele homem, depois de uma pregação, eu estava ali, e ele fez um apelo, eu vim para frente, ele botou a mão na minha cabeça e falou: você perguntou se ainda dava tempo. Eu tinha feito essa oração em espírito, quietinho, ninguém me ouviu fazer essa oração, a não ser Deus. E Deus falou comigo através daquele homem: ainda dá tempo. Irmão, eu quero dizer para você com muito amor, ainda dá tempo para fazer grandes coisas na sua vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus eterno, é um Deus que transforma circunstâncias e transforma vidas. Ninguém está velho para Deus. A Bíblia diz que ainda na velhice nós daremos muitos frutos. Amém? A Bíblia fala e compara com a palmeira: como a palmeira florescerá o justo. Porque Deus é um Deus de renovação, de transformação de circunstância e de vidas. Mas vamos lá. O texto, ele é muito rico. André e Filipe, eles vão lá perto do Senhor, bem pessimista. É interessante como André e Filipe chegam para o Senhor, igual muitas vezes nós fazemos. A gente faz o cálculo, a gente faz a avaliação da crise. Nós avaliamos o problema, não é verdade? Como você vai contornar aquilo? Você olha o problema que está na tua frente, a dificuldade que se apresentou, aí uma crise financeira, uma crise familiar, saúde. O médico chega e fala: você não tem jeito não, você vai morrer mesmo. Você fala: está feia a coisa. Não tem esperança para você. Ou senão chega o oficial de justiça e fala: aqui, eu vim aqui, que eu quero tirar tudo que você tem aí, levar embora, em penhor. Enfim, tantas coisas. E você olha e analisa e fala: é impossível. Não tem como sair disso. Olha os fatos, pastor. Veja bem. Foi assim, 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 assim. Eu já calculei, já planejei, já procurei o melhor médico, o melhor remédio. Já fui já no YouTube ou no Google e já procurei todas as soluções possíveis. Não é assim que a gente faz? Está aqui, está comprovado, não tem como sair dessa situação. A gente faz desse jeito. André e Filipe chegaram para Jesus e falaram: tem como não, só se for um caminhão de pão aí. Mas onde que a gente vai achar um caminhão, né? Imagina a quantidade de pão, não tem nem panificador para isso. Tem que ter muito dinheiro para poder comprar pão para essa gente toda. Aqui o texto diz 5.000, mas contavam-se só os homens maiores. 5.000 homens, isso implicava, em média, mais a esposa, um filho ou dois que estavam juntos, umas 15.000 pessoas por aí. É gente. Eles disseram: impossível alimentar esse povo todo com fome. Como? Tem jeito não. Ô Jesus, presta atenção. Tem hora que a gente fala assim com Deus: Deus, presta atenção, o Senhor não sabe resolver esse problema não. Eu vou dar um jeitinho. Vou ajudar o Senhor. Você já se envolveu nesse tipo de coisa? Eu vou ajudar o Senhor. Vou lá fazer um empréstimo, vou lá ver com esse, vou procurar ajuda aqui, ajuda ali. E a gente sempre procura uma outra saída, quando na verdade a resposta certa, diz a Bíblia, vem do Senhor. Amém? Um dos maiores obstáculos para que a gente seja curado do pessimismo é que a gente acha que não é pessimista. A gente é lógico. A gente faz cálculo, pastor. Nós somos especialistas nisso.
E quanto mais especialista, parece que aí a coisa complica. Porque nos convencemos, né, de que tudo será resolvido do nosso jeito. E quanto mais lógico, menos propenso a milagres nós somos. Olha bem para mim aqui, irmãos. Nós somos racionais de uma maneira geral. E aquilo que Deus faz buga a nossa mente. Você fica meio fora da casinha. Ô Dorival, estou lembrando aqui, você lembra quando você ficou doente que você ia morrer? Lembra disso? O que os médicos falaram para você, você lembra? Ah, não tinha jeito, é só Deus. Não, irmão, você for contar as experiências daquilo que Deus já fez. Os milagres que Deus já fez. Outro dia eu estava vendo a filhinha de uma pessoa aqui da cidade. Ela postou na rede social, ela e a filhinha dela. A filhinha dela está uma moça. Mas quando eu orei por ela, ela não podia ter filho. Ela não podia ter filho. E Jesus foi, abriu o ventre daquela mulher e deu uma criança a ela. Eu me lembro de uma outra irmã, de uma outra igreja. Um dia chegou lá na minha casa, estava lá no meu escritório. Ela não podia ter filho, tinha feito tratamento, tinha feito um monte de coisa. E aquela hora o Espírito Santo falou comigo. Ora por ela. Eu falei, eu vou orar. Eu não tinha experimentado esse milagre ainda. Então a tua mente racional fica pensando, como é que vai ser esse negócio? Naquela hora eu orei por aquela mulher. O nome da, acho que é Gabi o nome dela, Gabriele, alguma coisa assim também, igual o nome da minha filha. Orei por ela. A filha dela está uma moça. E assim foram várias pessoas. Quando você se depara com uma enfermidade que o médico disse não tem cura, e você ora e Deus começa a trabalhar e faz algo que o natural não pode explicar. Quando uma porta está fechada, que ninguém sabe como é que vai ser aquilo, e Deus começa a trabalhar, e você simplesmente ora confiando, crendo, e Deus começa a mover as coisas, porque é possível. É possível você experimentar o milagre. Está aí, ó, Dorival. Podia estar no caixão. Quantas vezes Deus vai além da nossa lógica, além da nossa compreensão. Por que o homem acaba sendo pessimista? Porque ele fica focado na coerência humana e não no poder sobrenatural de Deus. Ele fica focado naquilo que aparentemente é assim que acontece. Mas Deus não trabalha nas nossas regras. Deus trabalha nos seus princípios. Amém? Tem coisa que Deus vai nos permitir, vai até uma certa altura. Chega um momento na nossa vida que a gente fala aqui, não dá mais, não dá pé. Ou eu dependo de Deus, ou eu dependo do Senhor, ou eu começo a crer em Deus de verdade. Porque de uma maneira geral, todo mundo crê em Deus, principalmente num país que nem o nosso. Mas crer em Deus é diferente de confiar em Deus. E quando você não confia no Senhor, você tem a tendência de reclamar de tudo, de todo momento, de todas as coisas. E isso vira um vício, vira um hábito terrível, prejudicial à nossa boa saúde espiritual e emocional e até nos relacionamentos. Pessoa que reclama, você com certeza é desse jeito. Tem gente que você não pode perguntar para ele, né? Como é que você está? Ele fala, eu? Ó céus, ó vida. Você fala, não é possível, de novo. Tinha uma pessoa que a gente chegava, não podia perguntar mesmo, irmãos. A gente não perguntava, como é que você está? Você não perguntava. Aí um dia a gente estava aqui na igreja, aí eu esqueci, falei, daí irmão, como é que você está? E daí os irmãos ao lado começaram a sorrir, ele começou, pois é pastor,
dói aqui, dói aqui, dói ali, aqui. Até na sombra dele doía, né? E dá-lhe reclamar, dá-lhe reclamar. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, pior fica. Não tem nada a ver com lei da atração, não é nada disso. Acontece que quando nós somos dados à murmuração, nós declaramos indiretamente que nós não aprendemos a lidar com as circunstâncias difíceis da nossa vida. Porque como é que nós lidamos com as circunstâncias difíceis da vida? Nós lidamos simplesmente com a fé, com a palavra de Deus. Então a pessoa que não está habilitada nisso, ela não vai saber lidar com as coisas ao seu redor. Quando você vive falando que vai acontecer, porque a Bíblia diz que Deus cria o fruto dos lábios. Interessante quando você vê em Isaías isso. Se quiser colocar, acho que é 57:19, se eu não me engano. Eu crio o fruto dos lábios. Deus cria aquilo que nós falamos. Eu crio o fruto dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Deus está falando que se você aprender a falar, você vai mudar a tua história. Como é que Deus agiu quando tudo era caos? E disse Deus, haja luz, e era caos. Deus mudou com a sua palavra. E nós nos embaraçamos, nos enredamos, nos complicamos com a nossa palavra. Se você achar aí, em Provérbios está escrito lá, que nós nos enredamos com as nossas próprias palavras. Murmurador, ele vive enrolado. Aquela pessoa que vive reclamando de tudo. Você reclama do marido, então eu quero dizer algo para você, você vai ter um péssimo marido. Ah, mas quem reclama lá em casa é o marido, então você vai ter uma péssima esposa. Aquele que vive reclamando, reclama do trabalho, reclama disso, reclama daquilo, ele vive numa situação negativa. O que aqueles dois homens chegaram para Jesus e disseram? Jesus falou assim, não tem panificadora que atenda essa demanda. O negócio está complicado aqui. Não tem dinheiro para isso. Como é que o senhor vai resolver isso? Estou apresentando o problema e não tenho solução. Estão aqui os dados. Jesus, tem um menininho aí, que ele tem aí 5 pãezinhos e 2 peixinhos. É interessante se você olhar, o original do texto diz exatamente peixinhos. Ele não tinha peixes, ele tinha 2 peixinhos. Será que serve para alguma coisa? Será que serve para alguma coisa isso? O que acontece com o pessimista? Ele desvaloriza os recursos que ele tem na mão. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade, eu não tenho nenhum talento especial, eu não tenho nenhuma habilidade. Eu quero dizer uma coisa para você com muito amor, irmão e irmã. Coloca nas mãos do Senhor o que você é, porque Deus é especialista em multiplicar a nossa escassez. Deus não tem problema com o pouco que nós pensamos ter. O problema é que, ao invés de nós tomarmos a decisão certa e colocarmos nas mãos de Deus aquele pouco que nós somos e que nós temos, ou que pensamos ser e ter, ao invés de colocar nas mãos de Deus, sabe o que a gente faz? A gente fica pensando que é muito pouco e não apresenta ao Senhor isso. Eu fiquei imaginando o que estava na cabeça desse jovem, desse menino. Dá para Deus? Jesus, eu sei que tem muita gente para comer, mas eu tenho aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Tem lógica? Tem coerência? Deus não precisa da lógica nem da coerência. Deus precisa da disponibilidade para mudar a história.
Amém? Só a tua disponibilidade. Muitas vezes eu fico vendo pessoas que ficam esperando que desça um anjo lá na casa dela e diz: meu servo, eu estou te chamando. Posso dizer uma coisa para você? Nesses últimos 40 anos eu nunca vi isso acontecer. Porque Deus espera que eu esteja disponível. Quando eu me coloco nas mãos do Senhor, Ele multiplica tudo. Talentos, Ele multiplica recursos, Ele multiplica capacidade, Ele multiplica a sua vida, a sua família, simplesmente pelo fato de dizer: eis-me aqui, Senhor. Se coloque no altar, você vai ver se a multiplicação não vai acontecer. Ah, eu não vou não, porque nessa igreja tem muita gente chata, inclusive você. E como tem gente chata na igreja, irmãos? Misericórdia. E eu estou para descobrir uma igreja que não tenha. Se você descobrir, não vai lá não, porque você vai estragar o ambiente. Entendeu, né? Tem lugar, um chato chegando num lugar onde não tem chato, fica muito chato. Então a gente muitas vezes fica colocando pontinhos, reticências, para Deus operar. E a única coisa que Deus quer da minha vida, da sua vida, é que a gente se coloque no altar. Isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Pega a tua oferta, apresenta ao Senhor, mas é muito pouco. É interessante que quando Jesus está lá falando com os seus discípulos, na porta do templo, tem uma viúva que entra e coloca uma moedinha. E aquilo chama a atenção de Jesus, porque ela coloca aquela moedinha, era tudo o que aquela mulher tinha, era só o que ela tinha. Tem alguém me escutando aqui? Era só o que ela tinha, e ela coloca ali, e Jesus fala assim: essa mulher chamou atenção, a minha atenção, porque ela colocou no altar aquilo que ela tinha, só o que ela tinha, ou tudo o que ela tinha, ela colocou no altar. Deus se agrada quando eu entendo isso. Como é que Deus trabalha? Deus trabalha com aquilo que nós apresentamos a Ele. Fica colocando dificuldade, colocando obstáculo, não. Se coloque na presença de Deus, porque Ele vai mudar a sua história. O pessimista, ele desiste antes de começar. É que nem aquele cara que não gosta de trabalhar. Quando dá aquela vontade de trabalhar, ele fica quietinho no canto, até a vontade de passar, e daí ele fala: ai, glória a Deus, passou a vontade de trabalhar. O pessimista, ele faz assim, irmão, Deus começa a falar com ele, Deus começa a dizer para ele que vai fazer grandes coisas na vida dele, ele dá uma olhada para a realidade momentânea e fala: quando? Não, nem vou encarar isso aí, porque isso é muito difícil. Antes de você ver um milagre acontecer, ele precisa acontecer dentro de você. Como é que isso, pastor? Como é que é isso? É pela tua fé, pela tua confiança em Deus. Você já começa a declarar que Deus vai fazer algo. O pessimista, ele diz: Deus não vai fazer nada. Aquela pessoa que tem fé, que tem confiança, ele declara: Deus fará algo na minha vida. Roosevelt, presidente americano, disse o seguinte: os únicos limites das nossas realizações do amanhã são as nossas dúvidas e hesitações do hoje. Quando você começa a ter dúvida, quando você começa a ter incredulidade, quando você começa a colocar obstáculo, quando você sempre diz: olha, eu acho que não. Eu me lembro de uma senhora que eu estava aconselhando, e ela tinha um monte de coisas negativas, e eu comecei a derrubar os argumentos dela com a palavra, ensinando. Daí eu falei: amém? A irmã falou: amém, pastor. Eu falei: glória a Deus. Ela entendeu. Daí ela falou assim: mas... E voltou a falar tudo de novo. Eu falei: meu Deus, não mudou nada. Por que ela falou aquilo? Porque ela simplesmente entendeu que tudo que eu estava falando para ela não servia.
E aí eu vou lhe contar de novo uma outra coisa. Tem gente que gosta tanto de reclamar e de sofrer, que quando ele vê que ele está saindo do sofrimento, ele fala: como é que eu vou viver sem este sofrimento? É tão bom. Eu gosto tanto de ficar nessa lamúria, eu gosto tanto de ficar nessa depressão, eu gosto tanto de ficar nesse problema, e vão tirar meu probleminha de estimação. Infelizmente é assim que muita gente reage. Quando na verdade o que Deus quer fazer é que quer te dar uma outra perspectiva, quer tirar você desse patamar de derrotismo, de fracasso, e colocar você num outro nível, onde você pode desfrutar de milagres sobrenaturais de Deus na sua vida. Irmão, é tão bom quando você pode acreditar no poder de Deus, no milagre de Deus, e parar de reclamar de tudo. Quanto mais ingrato a gente é, mais difícil fica. Quanto mais reclamão a gente é, mais difícil fica. Agora, para ser curado desse pessimismo, eu preciso dizer: eu preciso ser curado. Eu preciso da intervenção de Deus na minha vida. Eu preciso experimentar o agir de Deus. Nós temos que parar de dar desculpas, de encontrar motivos e avançarmos em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero falar para você com muito amor: vença o pessimismo. Tem uma história que eu acho tremenda, que uma fábrica de sapatos pegou um vendedor, mandou para uma região para vender sapatos. Ele chegou lá, todo mundo só andava descalço. Ele mandou uma mensagem para o chefe dele: não manda sapato para cá não, porque aqui ninguém anda com sapato, todo mundo anda descalço. Aí a empresa falou: puxa, que pena, né? Eles pensaram, falei: vamos mandar outro vendedor. Mandaram outro vendedor. O vendedor chegou lá e falou assim: triplica o pedido, porque aqui ninguém anda de sapato, todo mundo só anda descalço. Eu vou lavar aqui de tanto ganhar dinheiro. Parece uma historinha que todo mundo já ouviu, parece uma historinha boba, mas ela tem um profundo sentido. Qual é o segredo aqui? Não é como as circunstâncias se apresentam para você, é como você as encara, é que é a chave. Se eu perguntar para você aqui: você teve problemas? Você vai dizer: eu tenho, pastor, um monte deles. Eu atendia um rapaz e ele falava para mim assim: pastor, eu uso drogas. Sabe por quê, pastor, que eu uso drogas? Porque a minha mãe me abandonou. Eu falei: meu Deus. E meu pai morreu, pastor. E eu fiquei sozinho. Eu olhei para a cara dele assim: você sabe por que eu sou pastor? Eu falei para ele. Ele falou: não, pastor. Sabe por quê, irmão? Porque a minha mãe me abandonou. Eu era ainda bebezinho, ela me abandonou. Daí eu olhei para a cara dele e falei assim ainda: e sabe por que eu sou pastor? Porque meu pai morreu, eu era bem novinho ainda, e eu fiquei sozinho. Ele falou: o senhor está zoando comigo? Eu falei: não, meu querido, a tua história é igual à minha história. Nós temos a história muito parecida, só que você decidiu que você tinha que fugir. Eu decidi que eu tinha que encarar e vencer. O problema é como eu olho os problemas e como eu reajo a eles. Não é a questão como te tratam, é a questão como você recebe o tratamento, como vítima ou como um guerreiro. A vida é dura, e alguém disse: é dura para quem é mole. Mas não é que isso quer ser grosseiro, não é isso. A questão é que tem momentos na minha caminhada, tem momentos da minha vida em que eu vou ter que encarar os problemas e parar com o vitimismo e olhar para a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus está dizendo para mim. Como é que eu lido com aqueles problemas que eu tenho? Reclamando, falando, chorando, me lamuriando, ou eu pego tudo aquilo? Aí tem um dito popular, né? Você pega o limão, faz uma limonada e bebe. Mas tem gente não, tem gente que entra para o ostracismo, para a depressão, para a tristeza. E eu respeito o sentimento, eu respeito esse sentimento.
Pastor, o senhor está debochando de mim? De jeito nenhum, mas jamais. Mas eu quero dizer para você que Deus pode pegar o pouquinho que você tem e pode transformar poderosamente a sua vida. Só tem que colocar no altar. Eis aqui, Senhor, meus problemas, minhas lutas, minhas dificuldades, minha insuficiência, minha incapacidade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está aqui diante do Senhor. Faz alguma coisa. E eu ensinei uma coisa ao irmão, quero repetir. Hoje eu falei aqui de manhã, quero repetir de novo. Existe uma coisa importante para entender. Se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. Mas entre a semeadura e a colheita tem a espera. Vocês estão me escutando aqui? Olhe bem para mim para você não perder o fio da meada. Você semeia para uma mudança, você vai ter que ter paciência para esperar e permanecer naquele processo, para depois você colher a transformação. Pastor, por que eu colho pouco? Simples, porque você semeia pouco. Agora, semeando muito ou semeando pouco, você vai ter que esperar de qualquer maneira. Então, semeie muito. Na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Por exemplo, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Ou por qualquer motivo eu não posso ir à igreja. Você está semeando pouco. Você quer uma mudança sobrenatural na tua vida, porém não tem uma postura de semear para a vida espiritual. Como é que eu semeio para a vida espiritual? Para ser maduro, para ser forte, eu tenho que me dedicar na oração, na leitura da palavra, em congregar com os irmãos. O fato de você sair da sua casa e vir para a igreja, existe um processo íntimo, interno no coração das pessoas, que é a predisposição para isso. Isso gera em você um ambiente interno para aprendizado e para condicionamento daquilo que você vai aprender. Isso é científico, eu estou falando. Quando você sai, por que muita gente não consegue no ambiente virtual estudar? Porque ele precisa do processo de deslocar e de se concentrar naquele momento para poder aprender. Ele já chega predisposto para aquilo. Assim é com a tua fé, assim é com a tua vida. Se quer uma mudança, aprenda o seguinte, tem que começar a semear. Não pode parar de semear nunca. E tem que aprender a esperar. Esperar tem ônus. Tem que ter paciência, perseverança, tem que ter ânimo, tem que ter encorajamento. Aí você vai colher. Não fique pensando que você começa a semear hoje e colhe amanhã. Não é assim. Em nada na vida é assim, nem mesmo na lavoura é assim. Eu preciso aprender a semear para depois colher. Isso é um processo. Amém? Se você quer mudança, tem que começar. Você quer vencer o pessimismo? Comece com o processo de mudar a sua maneira de falar. Pessoas que começam a acreditar, não simplesmente no crer que Deus existe, mas crer a ponto de confiar em Deus. Quando a pessoa entra nesse processo de confiar em Deus, ele sabe de uma coisa. E é assim mesmo, irmãos. São poderosos as crianças, né? Glória a Deus. A pessoa que tem fé, ela desenvolveu uma coisa, eu estou dizendo a fé para mudanças. Ele começa a confiar em Deus. Confia, confia, confia em Deus. Amém? Aquele menino, ele dá uma lição junto com Jesus. Fala, olha, está aqui o pouco. Está nas tuas mãos, Jesus. Aqui tem uma chave poderosa para a gente. Pega a tua vida, pega os teus problemas, tudo aquilo que você reclama. Isso aqui que eu tenho para te dar, Jesus. Mas você tem que entregar para Jesus. Não é para o pastor, não é para o irmão. Você percebe como a gente lança as nossas crises no colo de pessoas? E tem umas pessoas que querem fazer papel de Deus. Já viu isso ou não? Eu vou te ajudar, eu vou resolver os teus problemas, eu vou pagar a tua conta, eu vou resolver isso, eu vou conversar, eu vou lá. Pensa que é Deus. Deus não precisa de outros deuses. Alguém está me escutando aqui ou não?
O que a gente tem que ensinar para as pessoas e o que nós precisamos aprender é que eu tenho que pegar tudo que eu tenho e colocar nas mãos de Jesus, para que Jesus possa transformar. Ele é especialista em milagres. Jesus é que faz as coisas acontecerem. Amém? O segredo está na maneira que eu dou, não o que eu dou, ou a quantidade que eu dou, mas a maneira com que eu dou ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, e Ele pode então pegar a minha vida, porque eu entreguei de todo o coração, e mudar a minha história. E aí é onde eu começo a vencer o pessimismo. Estou disposto a entregar, Senhor. Estou disposto a colocar no teu altar, Senhor. Estou disposto a colocar nas tuas mãos. Eu vou analisar primeiro, pastor. Vou ver o que vão pensar de mim, o que vão pensar os meus amigos, o que vai pensar a minha família. Isso vai servir para quê? Amém? Quem é que faz o impossível? A Bíblia diz que para o homem existe impossível, mas para Deus não existe nada impossível. Para Deus tudo é possível. Eu tenho que aprender a entregar nas mãos dele. Moisés só tinha uma vara. E Deus fez daquela vara um cajado para mudar a história de uma nação inteira. Um homem com uma vara na mão. O que é que você tem, Moisés? Eu tenho aqui uma vara, Senhor, está aí. Davi tinha uma funda. Esse menino tinha pãozinho e peixinho. Mas quando colocado nas mãos de Deus, todo esse pessimismo cai por terra. E deixa eu ensinar uma coisa tremenda para você. Quando você vê Deus fazer um milagre, Ele está te preparando para você ver mais outro milagre. Depois você tem mais um milagre, Ele vai te preparar. Os 2 milagres vão te preparar para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Se você me perguntar, pastor, você crê que Jesus cura? Eu vou dizer para você que eu creio. Por quê? Porque eu vi Jesus curar centenas de pessoas. Você crê que Jesus pode fazer um milagre e mudar uma vida, pastor? Creio, irmão, porque eu já vi Jesus mudar centenas de pessoas. E ele quando ele entra na história, a história muda. Glória a Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso ser curado. Então, esse passo é fundamental. E dá o passo em direção ao Senhor. Alguém disse que o otimismo, ele é filho da fé. Quando eu começo a acreditar, quando eu começo a declarar, é impressionante. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 4. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim, Hebreus capítulo 11 é o capítulo na Bíblia que vai falar sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que aprenderam a confiar em Deus e agir segundo a sua confiança. Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. A Bíblia está dizendo exatamente o que nós pregamos. Quando eu tenho uma fé firme, eu posso declarar coisas que outra pessoa não pode. Até alguém vai dizer, você é louco? Você não está vendo as evidências? Você não está percebendo o teu corpo? Você não está sentindo dor? Como que você vai declarar que Deus já fez, que Deus já operou, que Deus já transformou? E aí que está o segredo. Quando você não tem fé, você murmura, você reclama, você denuncia o fracasso. Quando você tem fé, você denuncia a tua vitória, a bênção que Deus tem para você, aquilo que Ele já realizou.
Porque eu vejo o milagre. Eu vejo o derramar de Deus. Você passa por problemas, todos nós passamos. Mas eu posso encarar esse problema da maneira errada ou da maneira certa. Alguém me entendeu aqui? Amém? Um dia, eu tive um sonho. Era um menino. Eu vou sair daqui do vídeo um pouco. E eu me vi, não precisa me seguir não. Só os que estão aqui já vão saber. Eu me vi assim numa igreja como essa. Tinha uma tribuna ao invés daquele sistema, porque quando eu me converti, eu era de uma igreja onde se pregava de lado, não na frente. Eu estava naquela tribuna, pregando para muitas pessoas. Eu me lembro que eu vi no sonho que eu me olhava pregando. E eu pregando, virei e olhei para mim que estava olhando. Parece uma coisa meio louca, né? Deixa quieto. Faz mais de 35 anos que eu tive essa visão. Eu estou vivendo o que eu vi há 35 anos atrás. Tive momentos que eu pensei, acho que não. Eu até perguntei uma vez para Deus, como eu contei aqui no começo. Mas dá tempo. Há 7 anos atrás eu estava no hospital. E eu falei com Deus assim: acabou, Senhor? O Senhor falou comigo: ainda não. Ainda não. Eu saí do hospital em junho com uma cirurgia de 3 safenas e uma mamária. Em junho. Em outubro nós compramos esse imóvel aqui. Eu podia olhar e falar assim: agora eu estou dodói. Senhor, coitadinho de mim. Podia, irmão? Podia, né? Vamos comprar. Teve gente que falou: pastor, ó, está ruim da cabeça. Operou o coração, ficou ruim do cérebro. Você está sentado, você está participando de algo que um dia Deus falou comigo. E quantas vezes eu falei que Deus iria fazer? E ainda não está tudo pronto, irmão. Você está me entendendo? Você precisa caminhar, não murmurando, não se queixando, não sendo pessimista, mas creia na palavra de Deus. Deus tem muito a fazer através da sua vida ainda. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu quero chamar aqui para frente, eu quero orar com você aqui na frente. Você que precisa de um renovo no teu espírito, no teu coração. Eu preciso de ânimo, Senhor. Eu preciso deixar de ser pessimista. Eu preciso começar uma outra visão, uma outra realidade. Vem aqui, eu quero orar por você. Venha, venha. Porque o diabo é astuto. De vez em quando ele arma algumas coisas para a gente ficar frustrado, desanimado, abatido. Muitas vezes a gente pensa até em voltar atrás. Acha que não tem mais jeito. Venha, venha. Se tiver que vir todo mundo, que venha, venha. Tem lugar. Chega mais perto aqui, chega mais perto. Eu sei que Deus pode mudar a tua história, se você permitir que a sua mente seja mudada, se você permitir que a palavra penetre no seu espírito, no seu coração. Eu sei que Deus pode mudar a tua história, meu irmão. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Ah, Espírito Santo, vem sobre o teu povo. Aqui estão homens e mulheres que querem a intervenção do Senhor nas suas vidas. Aqui estão homens e mulheres que desejam ver o Senhor agindo. Aleluia. E eu quero apresentar a vida do meu irmão e da minha irmã, onde existia uma palavra negativa, de desânimo, ou quem sabe até mesmo uma palavra recebida, que você recebeu de alguma maneira. Alguém disse a você: não vai conseguir, não vai dar certo, não tem jeito. Pai, nós agora, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, nós desfazemos toda palavra de maldição e de automaldição que foi falada aqui, Senhor.
Renova o espírito do meu irmão, da minha irmã, Pai. Coloca novamente uma fé sobrenatural. Aquela fé dos primeiros dias de caminhada. Ó Senhor, quando nós te conhecemos, tudo era novidade, tudo era bom. O Senhor estava agindo ali, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo aqui hoje. Esta noite, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, não está acabado. Eu estabeleço um decreto novo, de vida, de bênção, Senhor. Um decreto de portas que se abrem, Senhor, um decreto de situações transformadas, mudadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu rejeito em nome de Jesus toda palavra de morte, toda palavra de destruição, toda palavra de desânimo. Em nome de Jesus, Senhor. Há poder no Teu sangue, Jesus. Há poder no Teu sangue. Há poder no Teu sangue, há poder no Teu nome. E agora mesmo nós oramos e clamamos, Senhor, vem, derrama o Teu precioso sangue. Lava, Senhor, o espírito, a alma do meu irmão, da minha irmã. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo nesta vida, Senhor. Renova o ânimo. Você disse que o meu casamento acabou. Eu quero dizer para você, não acabou. Acabou sim. Acabou de começar um novo casamento. Acabou de começar uma nova história. Acabou de começar uma nova fase na sua vida, em nome de Jesus. Espírito de Deus, se move aqui. Renova a fé, renova o ânimo, renova a esperança, Senhor. Meu Deus. Meu Senhor. A caneta está nas Tuas mãos. O Senhor é que escreve a nossa história. Escreve uma história poderosa, uma nova história. Toma este homem e esta mulher que estão aqui no altar, entregando suas vidas, entregando o seu coração, e começa algo novo. Não chegou o teu tempo de morrer, não. Não chegou o teu tempo de entregar, de render-se. Meu Deus, o Senhor é um Deus de poder e de glória. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, muda a minha história, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, salva a minha alma. Eu posso ter, Senhor, esperança, uma fé firme no Senhor. Senhor, muda, Senhor, os decretos que eu mesmo disse, que falaram a meu respeito. Senhor, eu quero ter os decretos na minha vida, os decretos que vêm do Senhor. Diga com força: muda a minha história, Jesus. Amém. Amém. Eu vou concluir com isso. Não dê oportunidade para você reclamar da sua vida. Não murmure, não se queixe, não fique lamuriando. Coloque essa palavra no teu coração. Quando vier uma coisa negativa, você fala: não, de jeito nenhum. Eu não aceito isso. Sabe, o diabo é muito estratégico. O diabo, Satanás, ele é muito estratégico. Como é que ele trabalha? Ele te apresenta os problemas e fala: fica olhando para os problemas, olhe para os problemas. O que normalmente a gente faz? Nós olhamos para os problemas e deixamos de olhar para Deus. Por isso que é uma batalha. Timóteo vai falar sobre a batalha da fé. Por isso que é uma batalha você manter a fé. Porque a fé, para você manter a tua fé em dia, você tem que olhar para Jesus. Como é que a minha fé aumenta? Quando eu leio a palavra. Quando ela diminui? Quando eu deixo de ler a palavra. Então, se você tira os seus olhos do Senhor, da sua palavra, e começa a olhar para os problemas, você vai desanimando. A gente vem passando uma situação diferente na nossa nação. Um presidente que a gente não queria. E que agora, pastor, como é que faz? Agora eu estou orando por ele.
Estou orando por ele. Estou orando pelo país, continuo clamando ao Senhor. Mas o que pode vir, eu não estou me importando com o que pode vir. Eu estou me importando como é que eu estou tratando com isso. Como é que você está tratando com as coisas? Aí que está o importante. Você pode ser lançado na cova dos leões, na fornalha de fogo. Mas você tem que saber quem é que está com você nesse momento. Quem é que está com você nesse momento? Quem é que está com você? Aí que está. Se você sabe que Jesus está com você, não importa o que vai acontecer ao teu redor. Ele vai te dar vitória. Aplauda ao Senhor. Volta para o seu lugar.